nós não entendemos nada da vida da Idade Média se nós não considerarmos que todo o calendário, todo, era ocupado pela vida de Cristo, pelas festas dos santos e de Nossa Senhora. O dia, o ano, a vida do medieval eram integralmente regulados pelos acontecimentos sagrados da redenção da humanidade. A narrativa começa sempre da encarnação do Verbo, daquele momento em que Deus se fez carne. E para começar a narrativa, seria necessário justamente que nós voltássemos a Saint-Denis, para esse vitral que o abade Suger mandou fazer, representando a anunciação do anjo a Nossa Senhora, a mais antiga representação em vitral de uma cena do Evangelho. O anjo saúda a Virgem dizendo Ave Maria, tal como se vê, escrito em letras bem pequenas, e ante o assentimento da Virgem, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ela. E nós vemos uma figura atirada aos pés de Maria. Ele usa hábito marrom, é possível ver delineado o báculo dourado, e o que está escrito não nos deixa dúvida a respeito de quem ele está representando. Está escrito acima dele, Sugerius Abba. É o abade Suger, que deixou aqui, aos pés da Virgem Maria, recebendo o anúncio do anjo, a menção à sua própria pessoa, lembrando, oferecendo essa igreja a Nossa Senhora. Agora, nos lintéis dos portais de quase todas as catedrais francesas dos séculos XII e XIII, nós vemos uma sequência se repetir. A sequência que vai desde a Anunciação até a Adoração dos Magos. No pórtico de Santana, da Catedral de Notre-Dame de Paris, nós vemos essa sequência na forma de baixos relevos. Em primeiro lugar, o anúncio do anjo à Virgem Maria, cena a qual participa o profeta Isaías, né? Afinal ele é o profeta que previu, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Em seguida, a visitação da Virgem a Santa Isabel. Logo depois, o nascimento de Jesus, com alguns detalhes que nós conheceremos já já. O anúncio dos anjos aos pastores. O rei Herodes sentado no trono, ladeado por um fariseu e um escriba que perscrutam confusos a escritura. E, por fim, os três reis magos com seus cavalos. Agora, imagino que vocês se espantaram, alguns de vocês se espantaram com a cena do nascimento de Jesus. Afinal, é bastante diferente da que nós estamos acostumados, né? A representação do presépio. Mas era assim que se representava no século XIII. Maria, deitada na cama, observa seu filho. E o menino Jesus, ele está deitado, mas não no presépio, mas em um altar elevado. Junto dele, o boi e o jumento. Nós vimos isso com ainda maior clareza nesse vitral da Catedral de Chartres. A cena parece ter lugar não num estábulo, mas numa igreja. E foi justamente numa igreja que os artistas quiseram que nós pensássemos ao vermos essa cena. Porque desde o primeiro instante do seu nascimento, Cristo devia aparecer sob o aspecto de vítima. Cristo não está na manjedoura, mas no altar. É um mistério, o mistério da encarnação e do nascimento do Verbo. E ante esse mistério, emudecem os sentimentos humanos e até o amor maternal. Maria, ela guarda ali um silêncio religioso, ela medita as palavras dos profetas e dos anjos, e São José imita o seu silêncio. Ambos, imóveis, parecem escutar as suas próprias almas, as quais Deus fala. Não se quis aqui representar uma cena comovente, mas uma cena com profundo caráter dogmático. Essa bela sequência era representada de uma outra forma que não em baixos relevos e nos vitrais, mas na forma de escultura monumental, nos pórticos, como nós podemos ver aqui na fachada ocidental da Catedral de Amiens. Ali
no batente, o anjo Gabriel anunciando à Virgem Maria que ela será mãe do Filho de Deus. Em seguida, a visitação. E, em sequência, a apresentação de Jesus no templo, com São Simeão. No centro das estátuas foi colocada a Virgem Maria pisando a serpente e abaixo uma série de baixos relevos representando a queda. Vejam esse em específico. No meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é possível ver a serpente. Na árvore, Eva, que já comeu do fruto, levando Adão a comer, ele, por sua vez, pensativo. Essa sequência representa a queda. E ela está sob a Virgem Maria, que, por sua vez, como eu disse, pisa a serpente. Naturalmente, isso é autoexplicativo. A Virgem Maria, acima dessas cenas, representa o papel que ela desempenharia enquanto nova Eva, enquanto a mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas eu gostaria de chamar a atenção a vocês as cenas representadas aqui no batente esquerdo. Pode-se ver aqui os 3 reis magos. Apesar de o Evangelho não apontar o número dos magos, uma tradição imemorial já os colocava como 3. E na Idade Média não havia dúvida de que eram 3, inclusive se julgava mesmo que um deles era um ancião, o outro um homem de idade madura e um terceiro um jovem. É assim que eles foram representados. Aqui eles carregam os seus presentes, os seus dons ao menino Jesus e estão diante do rei Herodes. Abaixo deles, vê-se uma série de medalhões que representam a sua história, principalmente a parte mais lendária, aquela que foi recolhida por Tiago de Voragine na sua Legenda Áurea. Aqui nós podemos ver o anjo aparecendo em sonho para os reis magos e os instruindo a não voltarem ao rei Herodes. Em seguida são representados os magos pegando um navio para a sua terra. E vejam que cena curiosa aqui. Essas duas, na verdade. É possível ver um rei dando ordens para que seus homens coloquem fogo no barco dos reis magos. Mas de onde vem isso? Bom, a lenda que recolheu Tiago de Voragine na sua Legenda Áurea diz que o rei Herodes estava em Tarso, ele havia sido chamado por Augusto para prestar contas do seu governo e durante a sua viagem estava em Tarso. E ele soube que os reis magos, que o haviam enganado, não retornando a ele como ele havia pedido, estavam nas cercanias e que teria mandado colocar fogo na frota dos reis magos. Quanto ao rei Herodes, ali no batente, vejam o que está sob ele. Existe um personagem nu que é submergido pelos seus servos numa tina. Isso é uma alusão aos banhos de azeite que Herodes tomava moribundo. Os cronistas mais antigos dizem, que a morte de Herodes foi bastante dolorosa. Ele foi acometido por uma série de doenças e ele era submergido em uma série de banhos medicinais para tentar curar-se. E isso foi colocado aqui justamente para contrapor o Herodes triunfante no batente ao que lhe aguardava. Este fim triste, derrotado que Deus aguardava para este que foi o seu primeiro perseguidor e cujo grande crime pelo qual ele passou a história, que é o massacre dos inocentes, está aqui representado, bem embaixo dele. Este é um corte do episódio sobre o Cristo que as catedrais revelam, um dos episódios da nossa série documental sobre a civilização católica medieval, gravada em 10 cidades da França. Para assistir ao episódio completo,
clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela.